em instantes eu trago novas informações de toda essa confusão no bairro de Madureira e nas áreas vizinhas. Mas agora, eu queria tratar de um assunto também importante. Uma briga política pela cadeira de prefeito de Itaguaí. Essa briga foi revelada por meio de uma gravação. Gravação de uma conversa entre dois políticos. Num dos áudios, um ex-secretário de segurança cogita plantar cocaína no carro do atual chefe do executivo, o prefeito Dr. Rubão. Rael Policarpo conta tudo ao vivo. Diga, Rael. Pois é, Hernani, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. A gente fala direto aqui da cidade de Itaguaí, da prefeitura, exatamente na sala do prefeito. Você citou a cadeira do prefeito, é essa aqui que está bem atrás de mim, que está sendo bem cobiçada e que está dando muita dor de cabeça para todo mundo aqui, e obviamente preocupação para todos os moradores do município de Itaguaí, porque a gente sabe que essas brigas políticas acabam diretamente caindo na conta da própria população, porque todo o sistema fica parado. A prefeitura não consegue trabalhar, a Câmara dos Vereadores não consegue trabalhar também, e óbvio que a população sofre muito com isso. Esses áudios, Hernani, que você acabou de citar, foram atribuídos a dois políticos conhecidos aqui do município de Itaguaí, o Haroldo de Jesus, conhecido como Haroldinho, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, e ao ex-secretário de Segurança aqui do município de Itaguaí, o Roberto Lúcio Guimarães. Como você disse, num desses áudios, a gente separou esse áudio, a gente já vai ouvir agora, o ex-secretário cogita montar um flagrante, simular um flagrante, perdão, pro prefeito Dr. Rubão, para que a polícia pegasse ele com cocaína no carro. A gente vai ouvir esse áudio, Hernani, e depois a gente vai voltar e eu vou explicar o porquê de toda essa erupção política aqui em Itaguaí. Vamos ouvir. Não vou dar porrada. Mas que tipo o artigo 24 horas. Posso que ele passa mal, não entende. Não tem carinho por ele. Se boa fora de como eu tenho medo de bater em você gritando no pessoal. Isso machucou o Pildo, machucou o Tassiano, machucou a Genô, machucou todo mundo. Que fala, pô, bater não bate em mim, bate em tu, Valtinho, bate quando não vou dar quando botar o secretário, pô, não bote pra ele, pô, e a cocaína no carro do Mandura, não dá pra pagar. A vida dele. Então, Hernani, agora eu vou explicar rapidamente, de forma muito didática, para quem está em casa entender o que está acontecendo aqui no município de Itaguaí. O Dr. Rubão, ele assume a prefeitura de Itaguaí em julho de 2020. Na época, ele era presidente da Câmara dos Vereadores aqui do município. Ele assume a cadeira do prefeito após o impeachment do prefeito Carlos Busato Júnior e do vice dele, o Abelaide Goulart. Só que naquele ano era um ano eleitoral. Então, meses depois, o Dr. Rubão, ele é candidato a prefeito de Itaguaí e foi eleito, primeiro mandato dele. Em 2024, ele é candidato à reeleição e foi eleito mais uma vez pelo povo. Só que, durante ainda o processo eleitoral, entraram com um processo no Tribunal Superior Eleitoral de que esse segundo mandato do Dr. Rubão, na verdade, seria o terceiro mandato, que é vetado por lei. E então o Dr. Rubão não consegue assumir esse segundo mandato, agora em janeiro de 2025, e quem assume no lugar dele essa cadeira aqui é o Haroldo de Jesus, o Haroldinho, que é o presidente da Câmara dos Vereadores. O Dr. Rubão, claro, entrou com recurso no TSE e depois disso o próprio STF, o Superior Tribunal Federal, avaliou a situação do Dr. Rubão e decidiu, dia 16 de junho, pouco menos de um mês, que ele voltaria à cadeira de prefeito e que esperaria o recurso ser julgado pelo TSE. Esse recurso que deve ser julgado no mês que vem, em agosto. E então, a partir do dia 18 de junho, o Dr. Rubão voltou à prefeitura aqui do município de Itaguaí. Mas menos de uma semana depois, Hernani, o próprio prefeito, o próprio presidente da Câmara dos Vereadores, perdão, ele abriu uma comissão especial parlamentar e uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar algumas irregularidades que seriam atribuídas aos mandatos em que
o Dr. Rubão foi prefeito. Um deles, um desvio de 60 milhões em contratos de limpeza, e a CPI, irregularidades em contratos emergenciais na casa dos 22 milhões de reais com uma organização social responsável pela UPA de Itaguaí. E eles também conversam sobre essa velocidade da votação, tanto da CEP quanto da CPI. Vamos ouvir. Aqui, galera, tem ideia. Agora eu tiro uma chance esse negócio aqui. Isso aqui eu nunca passei, acho que mostrei você. Tá, voltou ao Rodinho, ok? Pô, fui escrever e volta ao Rodinho. E a CPI continua ganhando. A gente vai votar artigo do julgamento para deixar aquele decreto. Tu vai conseguir finalizar em 30 dias? Não, 30 não, 60 dias, cara. No máximo, 60. Não, tu não tá entendendo. Vamos dizer que daqui a 45 dias. Para dar 45 dias você não abriu. Tem 15 dias para votar o procedimento. Votou em 30 dias a gente faz a discussão final. Pode ser dia 15. Vamos supor que jogou o TSE dia 15. Até publicar o acordo, mais 2, 3 dias, dia 18, a gente já votou. Aí o decreto tem validade. Não, se cai a chapa antes ele sai, perde o objeto. Não, perde o objeto. Tem que caçar ele antes de sair o resultado da. Vai estar morto lá dentro. A praia toda. Pois é, né, nessa velocidade que eles conversam para possivelmente essa julgação, né, da Comissão Especial Processante da Comissão Parlamentar de Inquérito, é que se realmente o Dr. Rubão for julgado pelo TSE e por acaso o TSE decidir que ele não deve continuar no mandato, não é nem o Haroldinho, que é presidente da Câmara, que assumiria a cadeira de prefeito, e sim quem ficou em segundo colocado nas eleições, que é o candidato Donizete. Então eles conversam também sobre uma ida a Brasília para tentar resolver essas coisas de forma política e administrativa, e a gente também separou um trecho desse áudio. Vamos ouvir. Sabe que tem com advogado, quem faz advogado fala, não, tranquilo, certo, até que eu me de bem agora, né? O Lula está nomeando 2 ministros do PSC. Ele publicou o negócio do Barroso, que negócio de eliminar, né? Não mesmo, não sabia. Foi para gerar constrangimento. Olha, Nani, antes da gente conversar com o prefeito Dr. Rubão, vou deixar claro aqui que a nossa produção já entrou em contato com as assessorias, tanto do Haroldinho quanto do ex-secretário de Segurança, o Roberto Lúcio Guimarães, e obviamente que os nossos microfones estão abertos a eles, porque é assim que a gente faz jornalismo. Mas agora a gente vai ouvir, obviamente, o prefeito, que está sendo alvo de toda essa erupção política aqui na cidade. Primeiramente, o prefeito Dr. Rubão, muito obrigado por atender a nossa equipe aqui na sua sala. Queria que o senhor falasse primeiro como é que o senhor viu esses áudios, né? Acredito que o senhor tenha ficado surpreso ao ouvir esses áudios, até mesmo pelo teor do que eles conversam ali, e o que o seu departamento jurídico está fazendo a partir de agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Hernani, boa tarde a todos. Na verdade, eu fiquei perplexo, eu fiquei assustado, não nego a você, porque além de ser prefeito, eu sou pai de família. Então a gente fica preocupado com esses áudios, tudo pelo poder, é o que parece nos áudios. Então isso nos assustou muito. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o jurídico para entender o que a gente pode fazer. Isso porque é uma discussão jurídica, é uma questão que está no Supremo, é uma questão que está no TSE, só que os caras estão pegando sujo, estão jogando de uma forma complicada, uma forma que não deve ser jogado dentro da política, e isso é notório por qualquer político do Brasil. E a gente começou a correr atrás para agora tentar entender o que a gente consegue fazer com isso, até para poder se preservar, porque agora eu estou tendo que aumentar minha segurança, eu tive que pedir apoio, e eu quero aqui agradecer ao Coronel Menezes, secretário de Polícia Militar, que a mando do governador me ligou para falar dessas questões também. Então, assim, a gente está vivendo um momento caótico por causa desse momento agora de medo, que eu não nego que a gente acaba tendo, porque é uma coisa estranha, botar cocaína dentro do carro de uma pessoa, falar as palavras matar, falar as palavras dentro de também acabar com uma carreira política, é uma coisa que é um pouco assustadora. E a gente está tentando responder isso dentro da lei. Eu acredito na lei do Brasil, eu acredito no Supremo, eu acredito no TSE, e eu acho que com certeza a Justiça vai dar uma resposta à altura disso que está acontecendo hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, prefeito, o senhor mal sentou
de novo na cadeira de prefeito, já enfrentou ali alguns problemas administrativos, né, que em relação à comissão especial processante e à comissão parlamentar de inquérito que foram abertas e que podem, né, levar à sua cassação. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse sobre o mérito do que está sendo discutido nesses dois processos, tanto na CEP quanto na CPI, que um versa sobre um desvio, um suposto desvio de 60 milhões de reais em contratos de serviços de limpeza, e outro em irregularidades de contratos emergenciais na casa dos 20 milhões com organização social responsável pela UPA aqui de Itaguaí. Na verdade, são contratos que foi gerido pela gestão do interino. Na verdade, foi um contrato que abriu em 2021. Esse contrato ele foi aditivado de 2021. Ele, apesar de falar 60 milhões, 60 milhões era se gastasse o contrato inteiro. Ele não é nem a metade disso. Mas, na verdade, não existe. O grande problema disso foi um fake news que criaram para tentar caçar. Inclusive, a própria autora desse processo, ela faz uma live ao vivo na rede social dela e ela cita que encaminhou isso ao Ministério Público em setembro do ano passado e o Ministério Público falou que não tinha materialidade, por isso que ela estava encaminhando para a Câmara, que para mim isso demonstra claramente um golpe da Câmara em tentar sentar na minha cadeira, de tentar voltar à prefeitura, alguém que não teve, que teve 2.000 votos, quer ser prefeito. E é isso que nos assusta. Para mim isso simplesmente é uma fórmula de descumprir a decisão do ministro Toffoli, que manda devolver a prefeitura ao prefeito. E parece que quem está dando golpe sou eu, quando eu volto para o cargo que eu fui eleito. E aí alguém que não teve 2.000 votos quer ser prefeito. Esse que é o grande assustador, e a gente entende que é o seguinte: essas matérias todas, elas não são juridicamente cabíveis, porque são de mandatos passados. Qualquer comissão processante, ela tem que ser do mandato atual. Eu não tinha 15 dias prefeito, quando os caras abriram uma comissão processante, não tinha nem o que falar do mandato, porque não deu tempo. E o que eu acho também é porque tinham muitos vereadores que eram secretários no governo do interino, e a gente está auditando os contratos desses 6 meses que passaram. E isso talvez esteja incomodando eles, para eles tentarem fazer isso com a gente. Mas agora, apesar de assustado, apesar da gente ter medo, eu não vou calar. Eu estou aqui para investigar, eu estou aqui para fazer o meu papel de prefeito, ver o que aconteceu na prefeitura, e tudo aquilo vai ser respondido dentro da justiça. A justiça que cuide deles, apesar de a gente não saber ainda está sendo auditado, ainda está sendo visto tudo isso que está acontecendo, até porque ele fala desse contrato, mas quem renovou esse contrato, quem fez todo o aditivo, foi um vereador que votou na própria CEP, que era o secretário de obra da época. Tudo assinado por ele, por o aditivo desse contrato, e depois ele vai lá e vota a favor de abrir a CEP. É uma coisa que é sem lógica, mas a gente sabe como é o jogo político, tudo pelo poder. Agora, em relação ao recurso que pode ser julgado agora no mês que vem pelo TSE, como é que o senhor e a sua equipe jurídica estão diante dessa possibilidade de ter aí tranquilidade para trabalhar mais 3 anos e meio aqui na cadeira de prefeito, ou até mesmo numa possível inexigibilidade desse mandato? A gente acredita realmente na justiça. A gente já fez uma pesquisa, né, antes de eu sair candidato e falar para a população que eu era candidato, eu fiz uma pesquisa junto com o meu jurídico para analisar todo o fato. Até porque se a gente não analisa todo o fato, eu não ia ser nem candidato, eu lançava um sucessor. Então, quando a gente pega casos como, por exemplo, do Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, mas foi vice-governador de São Paulo, e o Mário Covas, quando fica doente, ele assume o mandato, depois ele é eleito governador e reeleito governador. É um caso muito parecido com o meu. E ele conseguiu. Então, assim, a gente vê que a jurisprudência é favorável a mim. E isso que talvez esteja dando medo neles. Porque sabe que a gente tem grandes chances de ganhar no TSE e no STF, e por isso querem tentar o golpe de qualquer maneira para tomar o poder do prefeito. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, por esclarecer todos esses pontos. É isso, Hernani. Aqui em Itaguaí a gente continua acompanhando tudo que vai acontecer daqui para frente. Obviamente que teremos outros capítulos dessa história, porque afinal de contas, além desse processo agora que o prefeito vai mover em relação a todos esses áudios que foram divulgados, tem também no mês que vem, possivelmente, o julgamento desse recurso que pode manter o Dr. Rubão aqui nessa cadeira tão cobiçada de prefeito do município de Itaguaí. Hernani. Ô Rael, eu vejo que há 2 situações que precisam ser separadas aqui. A questão política,
já está em andamento com a Justiça. Agora, nós temos uma outra situação, a criminal. Esse